Meus irmãos, que louvor poderoso, né? Exaltando o nome do nosso Senhor, glória ao nome dEle em toda a terra. E hoje nós estamos aqui para meditarmos na palavra de Deus. Eu quero lhe convidar a abrir a sua Bíblia no livro de Hebreus, capítulo 3. Hebreus, capítulo 3. A palavra de Deus diz assim, capítulo 3 de Hebreus, verso 1. Antes da leitura da Bíblia, eu quero dizer que o ponto alto do culto, o ponto destacado do culto, é o momento em que nós nos aquietamos para ouvirmos a palavra de Deus. Porque culto é composto do momento em que nós adoramos ao Senhor, através das canções, momento em que nós oramos ao Senhor, através das nossas orações, mas também, principalmente, do momento em que pregamos a palavra de Deus. De mim mesmo nada tenho a lhes dizer. Nós vamos analisar este texto. O tema da minha fala nesta noite já adianto. Podemos sacá-lo do próprio texto. Hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração. Eu quero então ler esse texto debaixo de um profundo temor, debaixo da compreensão de que pregar a palavra de Deus é um grande desafio. Eu oro a Deus para que o Espírito Santo possa usar a minha vida frágil, limitada, de um pecador alcançado pela graça de Jesus, para que a palavra chegue com facilidade aos seus ouvidos. Eu costumo dizer que a palavra de Deus é tão misteriosa, para além da letra, para além da tinta, do papel, há algo misterioso aqui. Essa palavra pregada para um auditório variado, constituído de juniores, adolescentes, idosos, pessoas dos mais variados níveis sociais. Temos aqui pessoas com um elevadíssimo nível cultural, pessoas que não têm muita cultura, mas o mistério está em que essa palavra pregada, ela alcança pessoas variadas. Isso não tem explicação. O intelectual pode entendê-la, aquele que não é intelectual da mesma forma, o homem culto, não culto, o homem analfabeto pode entendê-la. E é com esse sentimento e com muito temor que eu quero ler este texto de Hebreus, capítulo 3. Pelo que, santos irmãos, participantes da vocação celestial, considerai a Jesus o apóstolo e sumo sacerdote da nossa confissão. Ele foi fiel ao que o constituiu, como também o foi Moisés, em toda a casa de Deus. Jesus é tido por digno de tanto maior glória do que Moisés, quanto maior honra do que a casa tem aquele que a edificou. Pois toda casa é edificada por alguém, mas o que edificou todas as coisas é Deus. Moisés, na verdade, foi fiel em toda a casa de Deus, como servo, para testemunho das coisas que se haviam de anunciar. Mas Cristo, como filho, sobre a sua própria casa. Essa casa somos nós, se tão somente conservarmos firmes a confiança e a glória da esperança até o fim.
Assim como diz o Espírito Santo, hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais os vossos corações, como no dia da tentação no deserto, onde vossos pais me tentaram, me provaram e viram por 40 anos as minhas obras. Por isso me indignei contra esta geração e disse: estes sempre erram em seu coração e não conheceram os meus caminhos. Assim jurei na minha ira, não entrarão no meu descanso. Vede, irmãos, que nunca haja em qualquer de vós um perverso coração de incredulidade que vos afaste do Deus vivo. Antes, exortai-vos uns aos outros todos os dias, durante o tempo que se chama hoje, para que nenhum de vós se endureça pelo engano do pecado. Temo-nos tornado participantes de Cristo, se é que guardamos firme até o fim a confiança que desde o princípio tivemos. Enquanto se diz, hoje se ouvirdes a sua voz, não endureçais os vossos corações como na provação. Ora, quais os que tendo-a ouvido o provocaram? Não foram todos os que saíram do Egito por meio de Moisés? E contra quem se indignou por 40 anos? Não foi contra os que pecaram, cujos corpos caíram no deserto? E a quem jurou que não entrariam no seu descanso, senão aos que foram desobedientes? E vemos que não puderam entrar por causa da incredulidade. Senhor Deus, debaixo de um profundo temor, eu peço ao Senhor que me faça apenas instrumento para proclamar a Tua palavra, com simplicidade, com graça e debaixo da unção do Teu Espírito. Oramos em nome de Jesus. Amém. Hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais os vossos corações. Não sei se você já ouviu falar num grande maestro, chamado Loren Maazel. Nasceu no dia 6 de março de 1930 e faleceu no dia 13 de julho de 2014. Extraordinário maestro. Ele comandou a Filarmônica de Nova York, a Sinfônica da Rádio Baviera e também a Ópera de Viena. Mas há um detalhe acerca deste maestro que eu quero utilizar na introdução da minha fala nesse momento. Conta-se que Loren Maazel tinha 11 anos, quando conduziu o ensaio da orquestra da rádio NBC. Os músicos, furiosos, todos eles indignados, por terem à frente de uma renomada orquestra, um garoto de 11 anos, decidiram recepcioná-lo da seguinte forma: chupando um pirulito. Todos eles receberam um jovem maestro com o pirulito. Qual é a mensagem? A mensagem é: você é uma criança. Como pode nos conduzir numa renomada orquestra? E começou o ensaio. E em dado momento, aqueles músicos excepcionais
Porque para fazer parte de uma orquestra renomada, são os melhores entre os melhores, que conseguem uma vaga para tocar numa grande orquestra. E aquele menino de 11 anos, diante da sua estante, com a partitura, com a sua baqueta na mão, ele deu o toque e começou a reger a orquestra. Em dado momento, ele parou o ensaio para corrigir uma nota que um músico havia tocado de forma errada. Nesse momento, os músicos recuaram diante da grandeza, diante da competência, diante do talento daquele menino de 11 anos, que em meio a tantos instrumentos, com ouvido absoluto, conseguiu identificar uma nota errada. Sabia ouvir. Tinha um dom excepcional de ouvir e de identificar uma nota errada no meio de uma orquestra. Com essa introdução, eu quero lhe dizer que você não precisa ter um ouvido absoluto, que é um dom, pouquíssimos têm, essa capacidade de identificar o tom da música tocada, a capacidade de identificar um instrumento que está sendo tocado de forma errada, aquela nota errada entre vários instrumentos, ouvido absoluto. Você não precisa ter ouvido absoluto para ouvir a voz de Deus. Nós não precisamos de uma capacidade excepcional para ouvirmos a voz de Deus. Nós não precisamos de um treinamento excepcional para ouvirmos a voz de Deus. Ele fala, e fala de um modo claro, e fala de um modo simples, e fala ao coração, e fala ao indivíduo, seja ele quem for, e fala através de um ajuntamento como este, como fala através de uma projeção no canal da internet. Ele fala. O problema é que muitas vezes nós endurecemos o nosso coração e não o ouvimos. Ainda na minha introdução, eu me lembro, nessas experiências de ministério, nessas 4 décadas e meia, fica mais fácil do que falar 45 anos. É tempo, né? Meu Deus. Glória a Deus. Você podia dar um amém agora, irmão. Ajuda aí o pregador. Mas eu me lembro de uma ocasião, nós tínhamos um programa na rádio de Barra do Piraí. Naquela época não tinha tantos programas evangélicos e, na nossa ousadia, fomos ao dono da rádio, na época, e conseguimos um programa de 10 minutos. De 10 minutos. Segunda, quarta e sexta. De 7 a 7h10 da manhã. E eu estava lá. Não dava tempo de tocar muita música. Era o tempo de uma breve introdução musical, ler um texto bíblico e pregar. Mas como a palavra de Deus é misteriosa, eu me lembro de uma pessoa que se converteu, tive a alegria de batizá-la, foi membro da nossa igreja e já descansa no Senhor, que ouvindo aqueles 10 minutos de manhã, a palavra de Deus foi entrando no coração, e ela aceitou a Jesus Cristo em casa. Depois eu a conheci, e eu estou me referindo à nossa querida e saudosa irmã Luísa, que morava aqui no bairro do Matadouro, na entrada do bairro
Santo Antônio. Quantos se lembram dela? Foi assim a conversão dela. E ela me disse que ouvindo aquela palavra, disse assim, pastor, você estava falando para mim. Eu estava na minha cozinha, fazendo café, preparando a refeição do dia, e pastor, você falou comigo naquelas manhãs de segunda, quarta e sexta. Sabe por quê? Porque ela aprendeu a ouvir a voz de Deus. Deus não é um oráculo que só pode ser percebido por pessoas separadas. Não, senhores. Na verdade, Deus tem um prazer infinito, maior do que o seu, maior do que o meu, de fazer com que ele seja ouvido. Deus não usa de artifícios confusos. Ele fala ao coração. Fala de muitas maneiras. No entanto, muitos endurecem o coração. Como Deus fala? Deus fala com o homem através da sua palavra. Por isso, um culto evangélico precisa necessariamente ter pregação. Se o culto tiver louvor, oportunidades e tantas outras manifestações, mas não houver o espaço privilegiado para a proclamação, pode ser tudo menos culto, porque culto é Deus falando ao homem através da sua palavra. Lá no livro de Hebreus, que acabamos de ler, no verso 12, diz assim, a palavra de Deus, olha que coisa preciosa, é viva, não é letra morta, é eficaz, ou seja, dá certo, mais cortante do que espada de 2 gumes. O que é espada de 2 gumes? É a espada afiada dos 2 lados, corta para um lado e corta para o outro. Penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas. Ela atinge o homem no âmago do seu ser e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. É por isso que quando as pessoas ouvem a palavra de Deus, às vezes a pessoa que vem pela primeira vez à igreja, ela tem uma sensação real de que o pastor, o pregador, está falando diretamente para ela. Alguns até dizem assim, alguém contou a minha vida para o pregador. Não é isso que acontece. É porque a palavra de Deus é viva. É viva, é viva. Deus fala através da sua palavra. Deus fala através dos profetas, dos pregadores. Às vezes nós privilegiamos aqueles pregadores que têm uma extraordinária retórica. Eu já ouvi alguns deles. Homens que são capazes de segurar um auditório por 1, 2, 3 horas. Participei há uns 2 anos atrás de um intensivo de coaching. 50 horas seguidas. Paulo Vieira, um dos maiores coaches do Brasil. E quando eu li lá 50 horas, eu fiquei pensando, meu Deus, 50 horas, como assim? Começou numa sexta-feira, 9 horas da manhã, Rio Centro, 3.000 pessoas. Pensa, que capacidade de oratória. 9 horas, 10 horas, 11 horas, meio-dia, 1 hora, o intervalo de almoço de 1 hora, depois 2 horas, 3 horas, 5 horas, 10 horas da noite, 11 horas da noite, meia-noite, meia-noite e meia terminou o primeiro dia. Eu olhava para o lado
e vi aquela multidão, ninguém dormindo. Chegou então o sábado. No sábado, o encontro começou às 10 horas, que saindo de lá, 00:30, até chegar no hotel, e a gente saía dali tão assim, com tanta adrenalina, que era difícil dormir. E eu pensava assim, eu tenho que dormir para levantar cedo, e dormir, aí é que a gente não dorme mesmo. Porque quando a gente diz, eu preciso dormir, aí que a gente não dorme. Aí você conta carneirinho, aí você cita qualquer coisa, recita versículo da Bíblia, não é assim que acontece? No dia seguinte, 10 horas, pensei assim, poucos vão chegar, que nada. Eu cheguei pensando que ia chegar cedo para encontrar um bom lugar para parar o carro, porque o Rio Centro é muito grande. 10 horas começou, 11 horas, meio-dia, 1 hora, intervalo para almoço de 1 hora, 2 horas, 5 horas, 10 horas, 11 horas, meia-noite, meia-noite e meia, 1 hora, 1:30 da manhã terminou. Eu olhava para o lado, ninguém dormindo. Diferentemente do que às vezes acontece na igreja. Na verdade, você não está dormindo, você está em espírito de oração. Fica melhor, né? Chegou o domingo, 10 horas da manhã, eu fui para o Rio Centro. Começou 10 horas, 11 horas, meio-dia, 1 hora, pausa para o almoço. Aliás, eu não citei a pausa para a janta também de 1 hora. Começou 1 hora, 2 horas, 5 horas, 10 horas, 11 horas, meia-noite, 1 hora da manhã, 2 horas da manhã, 3 horas da manhã, um pequeno intervalo, 4 horas da manhã, 5 horas da manhã, 6 horas da manhã, 6:30 da manhã estava terminando. Como eu estava no hotel e ia voltar para a Barra do Piraí, eu pedi lá no hotel, eu posso tomar café mais tarde? Aí eu cheguei no hotel umas 7 horas, tomei um banho e dormi. Sabe que hora eu acordei? Meio-dia. Aí vim dirigindo, eles disseram assim, cuidado ao volante, porque já houve caso de acidente, a pessoa sai e vai pegar a estrada. Aí eu peguei a estrada, como eu ia encontrar com a família em Nova Iguaçu, aí eu vinha no carro, gente, que coisa impressionante, comecei a apagar, mas graças a Deus cheguei e estou vivo até agora. Você podia dar um glória a Deus, irmão. O que eu quero dizer com isso é que às vezes a gente privilegia quem tem o dom da oratória, como aquele moço, que aliás é crente. Mas Deus fala através de pessoas simples. Ele fala através da sua boca. Naquele momento em que você, ainda que não conhecendo muito a palavra de Deus, compartilha com um colega de trabalho a sua experiência de conversão. Quando você abre a boca, você percebe que falou coisas que você não poderia imaginar, porque Deus falou através de você. Quem é que já viveu isso? Deus fala através dos profetas. Confirmo isto lendo 2 Crônicas, capítulo 20, verso 20, que diz assim: pela manhã cedo se levantaram, saíram ao deserto de Tecoa, e ao saírem, 2 Crônicas 20, 20, Jeosafá pôs-se em pé e disse: ouvi-me, ó Judá, e vós, moradores de Jerusalém, crede no Senhor vosso Deus, estareis seguros, crede nos seus profetas e sereis bem-sucedidos. Profeta é aquele que fala em nome do Senhor, não que está na sua cabeça. Não é uma revelação distanciada, divorciada da Bíblia. Há muitas profetadas que geram um estrago fantástico, impressionante em muitas vidas.
crede nos profetas que pregam a palavra de Deus. Deus fala através dos profetas. Lá no segundo livro de Reis, capítulo 21, verso 10, diz assim: então o Senhor falou por intermédio de seus servos, os profetas. Mas Deus fala também conosco através da natureza. Sabia disso? Lá no livro dos Salmos, capítulo 19, verso 1, diz assim: os céus manifestam a glória de Deus, e o firmamento anuncia a obra das suas mãos. Deus fala através da natureza. Romanos capítulo 1, versos 18 a 20, encontramos: pois do céu é revelada a ira de Deus contra toda impiedade e injustiça dos homens que detêm a verdade em injustiça. Porquanto, olha o que diz Paulo, o que de Deus se pode conhecer, está na Bíblia, neles se manifesta, porque Deus lhe manifestou, pois os seus atributos invisíveis, o seu eterno poder e divindade, são claramente vistos desde a criação do mundo, sendo percebidos mediante as coisas criadas, de modo que eles são inexcusáveis. Um filósofo francês chamado Diderot diz o seguinte: basta uma gota de orvalho, as asas de uma borboleta e a órbita do olho para confundirem o maior cético pela beleza da criação de Deus. Pense em você, a beleza que é o ser humano, a natureza de Deus. Você já observou que cada parte no seu lugar? O Senhor criou o homem e coloca o seu campo de visão na parte extrema do ser humano, na cabeça, para que possamos ver mais distante. Você já pensou se você tivesse olho na canela? Pensa na beleza do osso humano, uma engenharia fascinante, que reúne a capacidade de ter solidez e ao mesmo tempo leveza. São malhas que formam o osso. Você já pensou na beleza de Deus de fazer o ouvido? E colocar inclusive uma caixa para amplificar o som. Você já pensou nisso? A natureza de Deus fala de quem Ele é. Comigo até aqui? Hoje, se ouvirdes a voz de Deus. Deus fala sobretudo através de Jesus Cristo. Aqui no livro de Hebreus, eu espero que você me acompanhe, seja na projeção ou na sua Bíblia, no verso 1 diz assim, Hebreus 1, verso 1, havendo Deus, outrora, falado muitas vezes, de muitas maneiras aos pais pelos profetas, a nós falou-nos nestes últimos dias pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de tudo, por quem fez o mundo. A máxima manifestação de Deus ao ser humano foi dar o seu Filho Jesus Cristo para entrar na história, fazendo-se homem, morrendo na cruz, para salvar o pecador. O episódio que lemos aqui no capítulo 3 de Hebreus, tem como referência o livro de Êxodo, a partir do capítulo 17. Deus manifestou tantas coisas na caminhada, saindo do Egito à terra prometida, 40 anos de caminhada. 40 anos de uma trajetória que poderia ser muito mais curta,
Mas a desobediência, a rebeldia, fez com que aquele caminho que poderia ser curto, durou 40 anos. E aqui, nós encontramos então, o escritor de Hebreus, dizendo, fazendo um levantamento histórico, e dizendo, pelo menos 2 vezes, hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais os vossos corações. Eu quero apontar aqui o que é que endurece o coração de uma pessoa. Quero dizer ainda, antes de entrar nesses itens, que talvez você saia daqui hoje um pouco aborrecido. Não será a minha intenção, mas eu preciso dizer toda a verdade. Há pessoas muito queridas, são muito bem-vindas aqui à nossa comunidade, continuem vindo, mas já ouviram mais do que o suficiente para tomar uma decisão. Não precisam de maior esclarecimento. Sabem o que devem fazer, mas vão endurecendo o coração. Quero lhe dizer, amigo, que você está numa condição de elevadíssimo risco diante da eternidade. Talvez alguém que tenha compreendido, talvez até sinta o desconforto no momento da pregação, em que o pregador vai convidar a pessoa para uma decisão. Ela se mexe no banco, o coração começa a bater mais rápido, mas ela pensa, mas o que é que a minha família vai dizer? O que é que os meus amigos vão dizer? O que é que fulano de tal vai dizer? E ele começa a levantar tantos obstáculos e acaba decidindo por não decidir por Cristo. Então eu espero que nessa noite, o Espírito Santo, mediante a proclamação da palavra, lhe incomode. E lhe incomode muito. Vou dizer mais. Que você saia daqui aborrecido. Com a palavra de Deus. Se você encontrar comigo na rua e não quiser falar comigo, sabe o que eu vou fazer? Nada. Não vou lançar maldição sobre você. Não vou pedir que as pragas do Egito caiam sobre a sua casa. Mas eu quero lhe encorajar. Eu quero lhe desafiar a levar em consideração o que a gente vai dizer aqui sobre o que é que faz um coração se endurecer, mesmo diante de extraordinárias manifestações de Deus. Em primeiro lugar, o que o escritor está dizendo aqui é que aquele povo que havia saído do Egito viu a manifestação de Deus por 40 anos. Viu o que Deus havia feito. Coisa espetacular. Pensa nas pragas do Egito. Pensa no Mar Vermelho se abrindo. Pensa no povo passando a pé enxuto. Não é como alguns dizem, que quando o povo de Israel atravessou o mar, eles o fizeram no momento de vazante, no momento em que as águas estavam num nível baixo, mas a Bíblia diz que passaram a pé enxuto. Eu ousaria dizer que eles não atravessaram o Mar Vermelho pisando em lama. Houve até um camarada que quis desacreditar o milagre da travessia do mar. Quantos conhecem a história? Conhece? Aí o camarada disse assim, não, porque quando o povo atravessou, a água estava batendo apenas no tornozelo.
E havia lá um crente desse assim, sapatinho de fogo. Conhece essa expressão? Canela não sei o quê. Não tem isso também? Se evangeliquez, sapatinho de fogo, canela de não sei mais o quê. Né? E enquanto o camarada ouvia aquele filósofo intelectual esvaziando o milagre, dizendo, não, aquilo ali foi uma coincidência, e o irmãozinho lá dava um glória a Deus daqueles, como diz lá no Nordeste, arretado. Davam glória a Deus. Aí o camarada disse, mas eu estou aqui falando, o senhor está dando glória a Deus, estou falando que foi uma coincidência, o senhor está dando glória a Deus. A glória de Deus é maior ainda, porque a Bíblia diz que o exército de Faraó se afogou, então se afogou com água batendo no tornozelo. A incredulidade endurece o coração. Veja aqui no verso 12. Vede, irmãos, que nunca haja em qualquer de vós um coração perverso de incredulidade. Incredulidade não é somente não crer, mas também não crer mesmo diante de evidências contundentes. Gente que vê na sua casa alguém que foi transformado pelo poder do Evangelho, mas mantém-se incrédulo, não crê. Como disse, o povo de Deus viu por 40 anos a mão de Deus agindo, e mesmo assim se tornou incrédulo. Embora, disse de João capítulo 12, verso 37, embora tivesse operado tantos sinais diante deles, não criam nele, falando de Jesus. Então a incredulidade impede a pessoa de experimentar o poder de Deus. Como disse, incredulidade não é necessariamente não crer. É também não crer. Mas é não crer diante das evidências, diante dos fatos. Quantas pessoas incrédulas. Será que nesta noite há aqui neste auditório alguém que se encaixa nessa triste realidade? Você está entendendo? Segundo lugar, o que é que endurece um coração? O coração se endurece por causa do engano do pecado. Verso 13. Antes, exortai-vos uns aos outros todos os dias, durante o tempo que se chama hoje, para que nenhum de vós se endureça pelo engano do pecado. O pecado engana, endurece o coração. O pecado não só engana, como torna a pessoa insensível. Gera insensibilidade, sobretudo em relação à eternidade. Meu amigo, senhor, senhora, preste bem atenção. A nossa vida é finita. É finita. É loucura não considerar a finitude da vida humana. Nós fazemos planos, fazemos projetos, mas não consideramos o fato de que a vida é finita, de que vai haver um epílogo na sua e na minha história. Isto independe da condição econômica. Há pessoas que não levam isto em conta e se tornam loucas. Jesus, uma ocasião, contou uma parábola de um homem rico.
que disse assim: alma, tens em depósito muitos bens para muitos dias, come, regala-te, bebe. O homem rico que aumentou seus celeiros, meus celeiros, minhas sementes, minha riqueza. E Jesus introduz na parábola a seguinte fala: louco, nesta noite te pedirão a tua alma, e o que tens preparado para quem o será? É loucura viver a vida sem considerar a eternidade. Por isso a mensagem do Evangelho. Evangelho significa boa notícia. A boa notícia de que Deus amou o pecador, amou o mundo e deu o seu Filho para nos salvar. O pecado faz-nos pensar que a vida se resume a essa dimensão. Faz-nos duros quanto às verdades espirituais. Não basta você gostar da igreja. Não basta você gostar dos louvores. Não basta até você suportar o pregador. Fato é que o pecado engana. E isso endurece o coração. Compreende? Mas eu quero avançar e dizer uma coisa mais. Que endurece o coração. O coração se endurece por causa do hábito de frequentar a igreja. É bom você estar na igreja. Mas como disse anteriormente, a pessoa que ouve e se habitua, ela vai se tornando endurecida. Pessoas que são endurecidas porque se acostumaram com o Evangelho. Às vezes até já não se levantam quando nós apresentamos os visitantes. Oh, que bom você estar aqui. Mas eu disse que talvez você saia daqui hoje aborrecido. Mas é para o seu bem, amigo. Gostam da igreja. Puxa, aquela igreja, que legal. Esta não é melhor do que qualquer outra igreja. É uma igreja constituída de pecadores. Fazemos questão de ressaltar isto. Mas uma coisa a gente garante, a gente tem um desejo tão grande de acertar. Mas há pessoas que se acostumam. Estão acostumadas. É como, por exemplo, pessoas que, se virem sangue, elas desmaiam. Você conhece gente assim? O cheiro do sangue, a pessoa desmaia. Mas um cirurgião, que está acostumado a abrir o corpo humano, ele não tem esse tipo de bloqueio, porque se acostumou com aquilo. Percebe? Se acostumou. É como um indivíduo que trabalha num cemitério, sepulta corpos, se acostuma. Eu me lembro quando o corpo da minha mãe foi sepultado lá no Rio, no cemitério do Caju, onde meus irmãos também estão sepultados. Mas eu me lembro a comoção que a gente estava sentindo. A experiência de sair daqui e fui primeiro a ver minha mãe morta no hospital. Como eu chorei. E veio o sepultamento, providenciar papelada, aquele momento doloroso. Estávamos lá conduzindo o caixão, demos uma palavra, e o corpo foi colocado na sepultura, e eu fiquei esperando até que ela fosse fechada. Terminado aquilo, eu vi os funcionários que trabalham ali, saindo, batendo papo, rindo. Um deles tirou uma mariola. Conhece isso? Ainda tem isso, gente? Tem ou não? Quem é que sabe o que é? Quem é que não sabe o que é? Então essa é a geração
do Facebook, da internet, não sabe o que é Marielle, não sabe o que é grapete. Não sabe. É uma bananadazinha que hoje tem outro nome. Eu estou dizendo isso apenas para contar, não vou criar aqui um conflito de gerações, mas para dizer que ele tirou aquilo do bolso e saiu comendo, rindo, batendo papo, brincando, e nós da família arrasados. Sabe por quê? Porque se acostuma. O pecado leva o indivíduo a se acostumar, a menos que o Espírito Santo lhe abra a mente. Caso contrário, ele se acostuma com coisas sagradas. Quer ver um exemplo? O povo de Deus estava no deserto. Moisés foi ao monte para receber as tábuas da lei. Quem estava na base do monte, bastaria olhar para a montanha e ver aquela nuvem. Lá em cima, Moisés estava tendo um encontro com Deus. Aquele povo que viu milagres acontecerem diante dos seus olhos. Enquanto Moisés estava lá, eles pressionaram Arão para que ele fizesse um bezerro de ouro. A pessoa se acostuma. Se acostuma com o sagrado. E eu aproveito para dizer aqui que eu acho muito estranho quando a pessoa, por exemplo, pega a Bíblia, que é papel e tinta, mas é um livro de forte impacto para nós. Eu fico em dificuldade quando eu vejo alguém colocando a Bíblia no chão. Fico em dificuldade quando eu vejo alguém usando a Bíblia como suporte de alguma coisa. Eu fico incomodado. Porque a pessoa vai perdendo a noção do sagrado. Entende? Eu vi há tempos atrás um vídeo de uma tribo lá na África que estava recebendo uma quantidade de Bíblias. Eu fiquei emocionado. Todos da aldeia estavam ali para receberem dos missionários aquela Bíblia. E quando o ancião daquela comunidade pegou uma Bíblia, começou a chorar e agradecer a Deus pelo livro sagrado. E aqueles homens e mulheres que estavam recebendo a Bíblia, profundamente emocionados. Mas sabe o que acontece? Lá em países comunistas, onde a leitura da Bíblia é proibida, eles compartilham páginas da Bíblia e tratam isso como uma joia preciosa. Razão porque muitas vezes eles decoram grandes porções das Escrituras. Eu já decorei essa página e clandestinamente trocam com o outro. Mas o que é que acontece aqui? Nós temos um sem número de Bíblias. Quantas delas esquecidas na igreja e que ficam ali guardadas e que a partir desse momento, se você não for buscar, vai ser doada. Porque nos acostumamos. Acostumamos com o sagrado. Você já viu como é que é o crente novo? Pessoa que se converteu, ela tem fome de Deus, tem fome de orar, tem fome de Bíblia e tem fome das coisas espirituais. Aí começa a andar com aquele mofado, aquele crente acostumado. Aí ele vai começando a perder a paixão pela palavra, perdendo a paixão pela oração. Você já chorou lendo a Bíblia? Já se emocionou? De ler uma página da Bíblia e as lágrimas virem? Porque você não quer se acostumar com o sagrado. Então o hábito endurece o coração. Comigo até aqui, gente? Caminhando para o fim. Você sabe o que é que endurece também o coração?
a desobediência. Hebreus fala sobre isso, sobre desobediência. Veja comigo o capítulo 4, verso 6. Visto restar que alguns entrem nele, e que aqueles a quem primeiro foram pregadas as boas novas, não entraram por causa da desobediência. E mais uma vez, aí no capítulo 4, verso 7, hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais os vossos corações. Você sabe o que é desobediência? É quando você tem uma orientação para fazer alguma coisa e a pessoa não faz diferente. Quero que você entenda que em página alguma da Bíblia nós somos chamados para sentir alguma coisa prioritariamente. Mas nós somos chamados para a obediência. Obedecer é melhor? Tem gente que não obedece, vai ter que sacrificar depois. Isso endurece o coração. Finalizando, eu quero deixar esta palavra dizendo o seguinte: hoje, não é amanhã, depois de amanhã, se ouvirdes a sua voz, aquela voz interior, do Espírito Santo falando ao seu coração, à sua mente, se você ouvir hoje a voz de Deus, na instrumentalidade do pregador, na instrumentalidade dos louvores, se você hoje ouvir a sua voz, ecoa das Escrituras, não endureçais os vossos corações. Quero lhe convidar a tomar uma decisão diante do que você ouviu. Curve a sua cabeça, por favor.